Será que a Vale agora é a melhor oportunidade do ano? Será que é para comprar a Vale agora, como dizem alguns analistas? Ou será que o risco é ainda muito alto para essa empresa? O que é que está acontecendo com as ações da Vale? Ficou barata? Vai pagar dividendos? É isso que a gente vai te ajudar a mostrar no vídeo de hoje. Beleza, vamos começar esse vídeo aqui entendendo como é que estão os preços da Vale nesse momento, porque nos últimos anos a gente o que vê é, na verdade, uma grande queda, que vem desde a metade de 2021 para frente ali, inclusive fazendo com que a Vale agora esteja em patamares de preços mais baixos do que o da própria pandemia, no auge da pandemia. Só esse ano, se a gente for ver em termos de queda, já foram mais de 24%. E é justamente nesse momento que as opiniões começam a ficar meio divergentes, assim. Tem gente que fala que a Vale é meio que uma armadilha de valor na bolsa. E isso desde o primeiro trimestre do ano vem sendo falado. Só que muita gente vê a Vale como uma das melhores oportunidades da bolsa nesse momento, dizendo que ela pode valorizar mais de 30% para 2025. E aí, assim, se a gente for voltar um pouquinho no histórico, né, para entender o que aconteceu nas últimas décadas com a Vale, a gente tem períodos como o que foi o de 2011 até 2016 ali, onde a Vale passou 5 anos caindo muito forte, um total de 83% ali, eu marquei no gráfico para vocês verem. E aí, depois da virada do ciclo, naquela pegada de 2016 até 2021, a gente viu uma alta de mais de 1.100% na cotação da Vale. Ou seja, para muita gente que comprou a Vale naqueles patamares mais baixos de preço, aquela foi, sem dúvida, uma das melhores oportunidades daquela década. E se a gente conta com dividendos, então a gente está falando de uma alta de praticamente 1.500%. Ora, você está falando de multiplicar o seu capital investido por 16 vezes. Cada 100 mil reais viraram ali seu 1.600.000. Então, na cabeça do investidor, ao ver esse tipo de contraste aqui de empresa que cai, mas depois ela pode subir, porque isso já aconteceu no passado, é muito natural que venha a dúvida de, poxa, será que eu compro essa empresa agora ou será que eu vendo? Ainda mais porque tem gente falando coisa de todos os lados. E mais do que isso, se eu já estiver perdendo dinheiro na Vale nesse momento, o que é que eu faço? Será que eu dou uma esperada? Foi o caso de um dos investidores que passou pela nossa consultoria gratuita do Clube do Valor recentemente. Esse cara aqui estava com mais de 10 milhões na carteira, só que só na Vale ele tinha um patrimônio de cerca de 700 mil reais. E ele estava justamente nessa dúvida, poxa, já perdeu mais de 20% nesse ano, então quer dizer que ele tinha mais de 900 mil reais na Vale no começo do ano e agora está em 700 e pouco. Será que não é hora de dar uma esperada, procurar outras oportunidades no mercado, talvez ativos atrelados ao mercado exterior, que está sendo muito puxado para cima com o dólar? Só que a única forma de ter clareza 100% sobre isso é se basear em uma estratégia comprovada no passado, que é o que a gente chama aqui no Clube do Valor de sistema de alocação estratégica. Independente do que esteja acontecendo com o mercado, você vai sempre saber o que fazer. Inclusive, se você quer investir com a nossa ajuda e quer que um dos nossos especialistas do Clube do Valor dê uma olhada na tua carteira de forma individual, aplicar o nosso sistema de alocação estratégica, que nos ajuda a investir quase 3 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria e gestão, lê esse QR Code que está aqui na tela, preenche um formulário ali em 20 segundos, que aí uma pessoa do nosso time vai entrar em contato contigo para te dar essa consultoria. Vai ter um link na descrição do vídeo também. Beleza, então vamos entender os motivos que fazem muita gente ficar otimista com a Vale para 2025. O primeiro deles é que a Vale segue sendo a quarta maior empresa de mineração do mundo, segundo a lista do Mining.com. A gente vê ela ali. Sem falar que ela está presente em vários países do mundo. Essa figura mostra a presença não só no Brasil, mas em países como a China, o Japão, Singapura, Indonésia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, entre outros. Então a gente está falando realmente de uma gigante. De segundo fator, a gente está falando de uma empresa que tem um custo muito baixo para produzir o minério de ferro, que é a principal commodity que ela atua. E esse custo baixo de produção de minério foi justamente um aprendizado de gestão que a Vale trouxe dessa época aqui, onde a empresa caiu pra caramba. E a queda da Vale naquela época acabou acontecendo porque os preços do minério de ferro também saíram de 184 dólares por tonelada para cerca de 37 dólares por tonelada. Foi uma queda gigantesca. E aí ali os gestores só tinham duas escolhas. Ou eles simplesmente fechavam a empresa, paravam com a operação, ou eles aprendiam a cortar custo para conseguir se manterem vivos mesmo com o preço do minério tão baixo. E foi justamente isso que disse o CFO da época, o Luciano Ciani, comentando que ele viu a empresa perder 75% da receita e que a companhia aprendeu a trabalhar de uma maneira super eficiente e cortar custos. Ora, se a empresa teve um aprendizado de gastar menos durante a crise, quando os períodos bons vieram, ela se manteve gastando menos, o que aumentou a margem bruta da companhia, como a gente consegue ver por esse gráfico histórico aqui. Então, o tamanho da Vale e o custo baixo de produção são dois fatores otimistas para o próximo ano, sem falar nos resultados mais positivos que a China vem trazendo, que deixam algumas pessoas otimistas também. Desde o primeiro semestre, a gente já via notícias como essas, e mais recentemente, gente falando que os dados melhores na China sustentam o humor do mercado. Só que nem tudo são flores lá na China. A preocupação com o mercado imobiliário ainda é grande. E enquanto o mercado imobiliário de lá não voltar à tona, a demanda por minério de ferro no mundo todo não vai voltar a ser alta, já que a China é a maior consumidora dessa commodity no mundo. O grande ponto é que a precificação futura do minério de ferro é uma expectativa que ele caia até 80 dólares por tonelada em 2027. Sendo que tem muito analista achando que isso é um exagero, cair até 80 seria demais. A expectativa
expectativa é que ela caia ali para 90, no mínimo. E o que a gente vê é o minério de ferro hoje num patamar de 102 dólares por tonelada. Ou seja, a tese é que o mercado estaria precificando uma queda muito forte, muito mais forte do que realmente vai acontecer. O que tornaria a Vale uma ótima oportunidade para essa década. E aí fica a pergunta, será que a Vale continua sendo uma das melhores oportunidades desse ano? E vai continuar para 2025? Será que a gente vai ver algo parecido com o que aconteceu no passado? Valorizações de mais de 1000% nos próximos anos? E aí a gente vai responder a nossa visão sobre isso, mas aqui eu preciso abrir um disclaimer gigante. A Vale não é uma oportunidade para 3 tipos de investidores nesse momento. Primeiro tipo de investidor, aqueles que querem cumprir um objetivo de curto prazo, seja trocar de casa, comprar um carro, pagar a faculdade dos seus filhos, qualquer coisa abaixo de 5 anos é um plano de curto prazo. E se esse for seu caso, você nem deveria estar pensando em investir em ações. Porque olha comigo o que aconteceu com uma pessoa que investiu 100 mil reais e continuou aportando 2 mil reais por mês na Vale entre os anos de 2011 até 2016. Essa pessoa terminou esse período com um patrimônio acumulado de 83 mil reais, sendo que ela tirou do bolso 218 mil, ou seja, ela acumulou um prejuízo gigante. E isso pode acontecer no mercado de ações no curto prazo. Agora, para as pessoas que tiveram mais tempo e podiam esperar, segurou esse investimento até janeiro de 2021 ali, os mesmos 100 mil reais com 2 mil de aportes mensais resultaram num patrimônio de pouco mais de 1 milhão de reais, mesmo que o desembolso foi de apenas 338 mil. Então, se você não tiver planos para o longo prazo, a Vale não é para você. Segundo tipo de investidor que a Vale não é para nem pensar nesse momento, o investidor que tem por perfil pessoal uma postura mais conservadora no mercado e que vai ter uma carteira para o longo prazo, para aposentadoria, muito mais focada em renda fixa, como essa que está aí na tela para você. Esse é o tipo de cara que prefere ver a carteira só subindo todos os meses. Então, nesse caso, a Vale também nunca vai ser uma oportunidade. E o terceiro tipo de investidor que não vê a oportunidade da Vale é aquele que já está com a sua alocação alvo em ações do Brasil satisfeita. Imagina que você é um cara que tem um modelo arrojado e que você quer ter 25% da tua carteira em ações do Brasil, como essa que está na tela, por exemplo. Ora, imagina que agora você tem 30% da tua carteira que se desbalanceou e está em ações do Brasil. Não tem nenhum sentido, nenhum porquê de você colocar mais ações do Brasil nesse momento. Ou seja, nem a Vale, nem nenhuma outra empresa do Brasil vai ser uma oportunidade nesse momento para você. E eu tô te falando tudo isso porque a única coisa que você realmente controla no mercado financeiro é a tua estratégia. Você não controla como o mercado vai se comportar. Você não controla os preços do mercado nem quando eles vão se valorizar. Porque olha o que aconteceu no passado. A Vale já era uma das empresas mais baratas do mundo. Isso lá em 2012 já tinha notícias como essas. Só que os preços só realmente foram ter uma ascensão, entraram num ciclo de alta lá em 2016. 4 anos depois do que os preços baratos que a Vale já se encontrava. Feito todo esse disclaimer, vamos ver se a Vale está barata, se está pagando dividendos bons nesse momento. Para avaliar isso, a gente entra numa página aqui, como no Investidor 10 para a Vale 3. E a gente vai querer ver nos últimos 12 meses qual foi a geração de caixa emitida pela empresa, que nesse caso, para a Vale, foi de pouco mais de 70 bilhões de reais. E a gente vai sempre comparar isso com o famoso Enterprise Value, do português valor de firma, 318 bilhões de reais. Inclusive, para você entender por que esse múltiplo, essa comparação, ela é tão relevante na hora de escolher ações, principalmente para procurar se elas estão baratas ou não, eu vou deixar um e-book que a nossa equipe escreveu, te mostrando 10 empresas que estão atualmente muito baratas no mercado e como é que esse método funciona na prática, no detalhe. Para você baixar esse e-book totalmente gratuito, clica nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo também. Mas o fato é que a Vale, com um earn yield de pouco mais de 21%, está dentro das empresas mais baratas da bolsa de forma disparada nesse momento. Isso quer dizer que ela vai ser a melhor oportunidade da década? Só o futuro vai dizer, porque a gente não controla o comportamento dos preços. Mas baseado em estratégias validadas, ela faz sentido para quem investe assim hoje. Dito isso, a gente entendeu o momento que a Vale está vivendo. Agora, se você quiser aprender a pagar menos imposto, principalmente nesse momento importante do Brasil, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu trouxe tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.